E eu vou te falar que na maioria das vezes eles não olham para isso, não se atentam a isso. Mas se você pega uma pessoa que olha, não vai embarcar. Não vai embarcar, então é um risco que você corre, né. Eles pegaram um Uhum, caso de um cachorro que ia para fora, era para a Europa, esse cachorrinho, e uhum. eles já tinham feito 3 sorologias e tinha dado valor abaixo da referência, o cachorro não conseguia embarcar. Mas, por exemplo, Sim. Miami, o prazo deles é de 2 a 3 dias, no mínimo o pet fica retido lá com eles, dorme no facility. Então, assim, isso é meio Uhum, que desesperador para o tutor, né, nem todos sim. aceitam, então colocam na balança. Muito deles optam em ir para outro facility, são só 6, tá? Nos Estados Unidos. Uhum, Não é qualquer uhum. aeroporto que o pet pode entrar. Esse é o podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos, onde eu converso com brasileiros imigrantes que estão entrando aqui nos Estados Unidos em breve com visto de imigrante pela porta da frente, EB2NW, EB1, L1, O1, enfim, qualquer outro tipo de visto de imigrante. E hoje eu vou fazer um episódio especial, um pouquinho diferente. Eu não vou conversar com um imigrante, eu não vou conversar com alguém que está vindo para os Estados Unidos, mas alguém que ajuda muito, muito os imigrantes brasileiros que estão vindo para cá, para os Estados Unidos, num assunto bem sensível, que é a questão dos pets. Hoje eu vou conversar com uma veterinária, é a doutora Sara Brizotti, e ela faz assessoria internacional de pets, super recomendada por várias pessoas. Seja muito bem-vinda! Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Sara e estou aqui para contribuir com vocês com algumas informações, né, de como levar o seu pet, que hoje não é só um pet, é um ente querido da família. Então conte comigo, Renato, o que eu puder ajudar, esclarecer, estou aqui às ordens. Ótimo, obrigado, doutora Sara. Bom, quando foi a primeira vez que você ouviu falar do meu trabalho? Se você ouviu isso alguma vez antes de algum dos seus clientes? Ou foi realmente quando eu entrei em contato contigo na semana passada? Foi quando você entrou em contato comigo mesmo, você mandou uma mensagem lá no meu Instagram, eu acordo, Aham, eu vi a mensagem, mas acabei não respondendo, e aí em seguida o Alisson, que eu acho que foi quem fez a ponte entre a gente, me mandou mensagem: uhum. "Doutora, o Renato está tentando entrar em contato com você, posso deixar o seu WhatsApp?" Aí eu falei: "Lógico, pode, estou aqui". É que a vida corrida em São Paulo, né, acabei que não respondendo, mas foi através da sua de vocês mesmo, que vieram até mim, eu não conhecia você, Renato. Ah, legal, bacana. Então deixa eu contar como eu conheci você. A primeira vez que eu ouvi o seu nome sobre o seu trabalho, né, de assessoria internacional para pets foi com o Anderson. O Anderson é uma pessoa que me seguia aqui nas redes sociais, porque ele estava se mudando para os Estados Unidos há um ano e meio, mais ou menos, e ele estava trazendo os gatinhos dele, né? E aí ele comentou de todos os passos e tal, e como foi, e ele comentou do seu nome. A partir dessa live que eu fiz com ele, outras pessoas que me seguiam, que assistiram a live, que estavam trazendo pets, eles acabaram virando seus clientes também, né? E aí foi Legal. indo de boca a boca, e um dos clientes é o Alisson. O Alisson, ele é um mentorado meu, e aí, conversando com ele, eu tive essa ideia de entrevistar você, porque com certeza eu acho que vai ajudar muita gente que tem esse desafio, né? Dos meus mentorados aí, tem muita gente trazendo pet para cá e tem várias preocupações. Então, eu achei interessante trazer você aqui para explicar para a gente ali o passo a passo, né? Do que fazer, quais são os riscos, quais são as coisas que a gente tem que tomar cuidado para trazer um pet aqui para os Estados Unidos, que a gente sabe que é complexo, não é uma coisa simples, não, né? Tem vários passos e exige muito planejamento, certo? Certo, e aí eu já quero aqui de antemão te agradecer, porque com certeza, o melhor, eh, marketing, né, é esse, é quando a pessoa recebe ali Aham, uma indicação, né, de alguém, sem e dúvida. com certeza eu vou ganhar mais visibilidade. Então eu agradeço por você estar fazendo e proporcionando eu poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho para você e os seus clientes, né. Muito Não, obrigada, cara, sem Renato. dúvida. Imagina, imagina. Olha, eu com prazer eu faço esse vídeo aqui. Eu achei a ideia excelente, porque assim, quando o serviço é bom, cara, a gente faz a publicação, a gente fala para todo mundo sem cobrar nada mesmo. E eu acho que assim, tem muito a ganhar a minha audiência ouvindo sobre o seu trabalho, ouvindo sobre o passo a passo, né, de como fazer isso, e com certeza é muito bom para você também. Eu acho que faz sentido, se bons profissionais têm que ter agenda lotada mesmo, porque o bom serviço tem que ser manifestado, tem que ir para todo mundo mesmo. Legal. Legal. Doutora Sala, fala um pouco mais sobre você agora, né? Fala sobre a sua profissão,
sobre essa sua especialidade, né, de fazer essa assessoria internacional, como isso começou, talvez contar lá do começo, como começou nessa profissão. Conta um pouco mais sobre você. Então, me chamo Sara Brizotti, sou formada em medicina veterinária tem 10 anos. Quando eu estava na graduação, assim, eu sou evangélica de berço, né, cristã protestante, e eu acredito que Deus ouve e atende o desejo do nosso coração. Então, lá na graduação, em algum momento, eu achei interessante o trabalho, em aeroportos, né. Eh, hum, Passou pela minha cabeça, eu falei: "Isso deve ser legal". Eu nunca quis ir para a clínica, porque eu me formei já a minha graduação já era um pouco mais velha. Hoje eu tenho quarenta e Uhum, três anos e eu entrei na faculdade, eu tinha 29 anos. E eu vim de uma família, assim, financeiramente, eu tive uma vida tranquila, mas a minha mãe, ela tinha uma empresa e achava que todos os filhos dela iam viver daquela empresa. Assim como ela criou, uhum, construiu o patrimônio dela, ela achou que a gente também fosse fazer isso. E ela não deu importância para a vida acadêmica, para esse colégio, para pagar uma graduação, ela não deu importância para isso. Mas eu me lembro que aos 17 anos, quando eu concluí o meu colégio, eu tentei entrar, né, eu fui e fiz o vestibular, mas não fui aprovada na época, então deixei o meu sonho de ser médica veterinária em stand-by. E eu falo que para uhum, tudo há um propósito, para tudo há um tempo certo, né, na terra e debaixo dos céus. E aí, durante a graduação, eu falava assim: "Meu, eu não tenho mais idade para ficar me jogando de cabeça". Eu tinha uma filha de 12 anos, adolescente em casa, que dependia de mim, né. Eu sou divorciada, me divorciei, então era só eu e a Duda. E a Duda é assim, é o meu chaveirinho, né, e sempre me uhum, apoiou em tudo que eu fiz. E aí eu tinha esse desejo, mas nem imaginava como. Quando eu terminei minha faculdade, eu tenho a minha melhor amiga, a Laís, ela mora aí na Flórida, inclusive. Ela trabalhava numa empresa de mudança internacional, então a pessoa que vai quer levar toda a mudança dela, ela trabalha tipo uma uhum. graneiro internacional, não entendo muito bem. E aí Sim. eu me formei, eu não tinha ainda meu CRMV, ela veio e falou assim para mim: "Saritia", ela me chama de Saritia, ela falou assim para mim: "Saritia, você quer assinar para mim o CVIs". É assim, quando a gente vai fazer uma mudança para uma pessoa que tem um pet, a gente oferece, a gente dá como cortesia o documento do pet. E aí eu Aham. caí de gaiato, né, na assessoria internacional, comecei a fazer, a partir daí, como eu sou médica veterinária, eu podia também fazer o preparo clínico dos pets, então eu podia ir Uhum, lá e fazer as vacinas, fazer a microchipagem, e aí comecei a fazer o certificado internacional de viagem, né, para pets também. E passei a uhum, trabalhar com o Ministério, naquela época, no Ministério da Agricultura, o CVI ele era feito presencialmente, a gente tinha que ir até o Ministério da Agricultura, o mapa, o Vigiagro hoje, né? Eh, e eu fazia isso. Alguns casos eu ia no interior, eu cheguei aí em Guaratinguetá, acho que 400 quilômetros aqui da capital, cheguei a fazer alguns CVIs também em Santos, eh, tive até umas experiências bem hilárias lá em Santos. E no CVI de Guaratinguetá, olha só que engraçado, teve um momento que eu precisava, quando eu precisei muito de fazer, a auditora fiscal de lá, a veterinária de lá, a auditora fiscal, ela falou assim para mim: "Doutora Sara, eu vou fazer porque é para a senhora, porque eu confio no seu trabalho, eu sei que a senhora não mente e eu posso confiar no que você está me falando", né, porque a gente sabe que o brasileiro tem o jeitinho brasileiro, que é uma uhum, fama que não é boa pra gente, né, mas é uhum. triste isso, é muito triste a gente ter essa fama, É. né. E aí ela falou: "Então eu vou fazer, a senhora pode, né, quando precisar de alguma coisa eu estou aqui". Então, assim, se eu precisava na época do presencial, se eu precisasse de um CVI, porque tem uns prazos que o Ministério da Agricultura colocava, ela abria, ela falava: "Não, você pode vir que eu faço para você". Então eu ia, só encaminhar os documentos para ela, já ia durante a minha viagem, que dava 4, 5 horas até lá, ela pegava, fazia o Aham. CVI e eu voltava com o certificado de viagem internacional e entregava para o tutor, já passava na casa dele e entregava. Então, é Aham. uma credibilidade, assim, por exemplo, que eu tenho no Ministério da Agricultura, que eu tenho, com os meus clientes, porque o que eu posso fazer por eles e pelo pet deles, eu faço. E eu falo: "Eu estou aqui, né, eu
o meu trabalho termina quando você está na sua casa, lá no seu destino, seja, Uhum, Estados Unidos, América, seja Europa, o meu trabalho com uhum. eles termina exatamente lá. Então eu me preocupo, eu fico aqui às vezes, assim, com o coração na mão, pensando se está tudo bem na viagem, me dá um, né, Sim. eu já fiz, por exemplo, para a Índia, que levou acho que 36 horas, 2 gatinhos. Nossa! É, porque a Índia parece que tem uma conexão lá que de 16, 18 horas no aeroporto, então, e são 2 voos. Uhum. Então, nossa, eu nunca fiz Japão, morro de medo de fazer o Japão, porque o Japão, quando pode acontecer de chegar lá e o pet não entrar, e sabe o que acontece com o pet? Eutanásia, não volta para o seu destino, para sua Nossa, que origem. É, absurdo, não volta gente. para a origem, eles fazem então, assim, nunca fiz, graças a Deus, não, né, tem o passo a passo, mas Que desumano. é desumano e é preocupante. Então, eu tenho essa credibilidade com algumas pessoas, né, confiam demais em Olha, mim, e aí isso eu acho bem legal, assim, bacana. E aí acabei caindo com a Laís, né, a minha amiga, que uhum, abriu essa porta para mim. E aí há 9 anos o meu cartão de visita é assessoria internacional para pets, e há 9 anos eu aham, trabalho com isso. Algumas pessoas falam assim para mim: "Sara, por que que é tão caro o seu trabalho?" Porque o documento em si, não é pago, né, pelo Vigiagro, o uhum, governo fornece uhum. isso. E aí eu falo: "É caro porque eu vendo meu conhecimento para vocês, né, eu dou, Sim. o meu conhecimento e eu faço para que isso a viagem de vocês ocorra de uma forma da forma mais tranquila e segura possível". Então é uma viagem segura, tranquila e que vai ficar aqui, ó, na minha, não na de vocês, né, nas É. minhas Olha, costas. o que você tá falando é uma coisa que não me surpreende nem um pouquinho, assim, sabe? Porque de todo mundo que te conhece, que trabalhou com você, que fez o processo, né, de trazer o bichinho pra cá, para os Estados Unidos, falam assim Que muito legal, bem, sabe? Coisas, legal. coisas que eu nem pergunto. Então, assim, você contar essas histórias não me surpreende. Realmente, assim, é muito nítido. Você vê o quão você gosta desse trabalho, É, eu como você gosto. se dá bem com animais. Eu te pedi umas fotos para fazer a capinha do, vou até falar sobre isso. Pedi umas fotos para fazer uma capinha ali do vídeo, né? Cara, você mandou 30 fotos com um É, monte de animais, assim, é, com é, o gato, com o cachorro, e você abraçando. Dá para ver é. muito claramente que é uma coisa que você gosta, que você tem esse apego de fato, né? Olha, você sabe o quão importante é aquele gato, o quão importante é aquele É. cachorro para aquela família, e você vai fazer o máximo que você puder para Sim, garantir que vai dar sim, tudo certo, né? sim, é. Então isso sim, realmente deixa as pessoas confortáveis, né? E isso não tem dinheiro que paga às vezes, né? Não. É membro da família, gente. Então, Sim, sim, então faz muito sentido. Faz muito é. sentido. Aonde que você mora no Brasil? Aonde que você atende? Você atende remoto? Atende só presencial? Como é que funciona? Eu moro no ABC Paulista, em Diadema, né, Aham, São Paulo, não é na capital, mas eu moro no ABC. Eu trabalho hoje aham, também com clínica médica veterinária, atendo, a parte clínica em São Bernardo do Campo, e o trabalho de assessoria uhum, internacional eu faço em todo o estado de São Paulo. Então, se tiver um interior, às vezes não fica viável para o tutor pagar para que eu faça o preparo clínico, mas já aconteceu. Eu faço muito atendimento em Campinas, aqui no interior próximo de São Paulo. Eu vou bastante, uhum, não tenho medo, adoro pegar uma estrada e fazer isso, me aventuro, vou e faço. Mas uhum. para esses tutores que estão um pouco mais longe, posso fazer a assessoria, dar o passo a passo aqui no estado de São Paulo e no final eu pegar e fazer o documento em si, né, encaminhar para eles. Entendi. Hoje, para os Estados Unidos, a gente assina, quando a gente faz o certificado de viagem internacional, de que eu fiz, tem uma parte que tem que ter a leitura do microchip, né? O animal ele Uhum, é microchipado, e eu assino, quando eu estou emitindo o CVI, que aquela declaração minha ela é verídica. Porque se, por uhum, exemplo, chegar lá e não tiver o microchip, tiver alguma coisa de errado, eh, eu posso ser penalizada e perder o meu uhum, cadastro no Ministério da Agricultura. Então, hoje, o médico veterinário que faz, a única pessoa autorizada a emitir um certificado de viagem internacional para o PET embarcar para os Estados Unidos é o médico veterinário credenciado, cadastrado no mapa, no Vigiário, no Ministério da Agricultura. E aí eu fico uhum, vendo, eu participo de alguns grupos que eu também entrei lá meio que de gaiato, por exemplo, uma médica veterinária lá na Bahia falando que faz assessoria para o Brasil inteiro. E eu fico: "Meu,
né, uma hora isso vai dar ruim. Então eu não coloco o meu na reta, eu prefiro trabalhar com a verdade, e por isso que eu Uhum. tenho, isso, né, essa referência. Por exemplo, tem uma companhia que faz, lá no Rio de Janeiro, eles também têm agora aqui em São Paulo, mas ele falava assim: "A doutora Sara, ela é cara". Eu falava assim para ele: "Paulo, por que que você não me contrata para trabalhar para você, eu ficar aqui em São Paulo responsável pelos seus atendimentos?". Ele falou assim: "Meu, você é muito cara". Mas toda vez que ele precisava de uma pessoa de confiança, ele me chamava. Então eu falava assim: "Meu, quando ele Uhum. me chamar é porque é um caso, né, atípico, assim, já meio que Sim. excepcional". E aí ele entrava em contato comigo, e eu cheguei a ir em casas, por exemplo, que o tutor não estava, no interior de São Paulo, Campinas, que eu chegava lá, a chave estava naquela mangueira de incêndio do prédio. O tutor Sei. deixava lá para mim, olha a responsabilidade, eu pegava o PET, ia ao laboratório, fazia a coleta do exame, e aí devolvia o PET, mostrava para ele que eu estava saindo da residência e mandava o exame para ele finalizado. Então, assim, é confiar bastante, né? Você Só se deixa tiver muita confiança. muita confiança, deixar o pet lá, né? Ninguém da família, ninguém de nada, nem um funcionário da Uhum. casa para poder me entregar o pet ou entrar na casa. Então, assim, é uma coisa meio que até gratificante para mim, né? Eu Sem dúvida, ter isso, sem né, dúvida, comigo. É a minha trajetória sem que eu tô dúvida. trilhando aos Ah, que pouquinhos. legal. É. Não, muito legal saber da sua trajetória, da sua jornada, ajudando, né, as pessoas nesse momento aí tão delicado, tão Né. especial Então, para muita gente. hoje, para os Estados Unidos, fica restrito mesmo quem está em São Paulo. Eu não posso, por exemplo, atender uma Aham. pessoa do Rio, do Sul, porque eu tenho que Uhum. mesmo examinar o pet, fazer a leitura do microchip. Hoje foi uma gatinha para os Estados Unidos, ela ia descer, acho que era em Miami mesmo, Uhum. e aí ela caiu de gaiato também, não sei como ela chegou até mim. A Mari, terça-feira, ela 4 horas da manhã mandou uma mensagem para mim: "Doutora, eu tenho que levar meu gato para os Estados Unidos, eu não sei como eu faço". E aí ela me mandou um documento nada a ver, que o médico veterinário deu a instrução errada para ela. Então é Jesus. muito triste isso na nossa profissão, porque um médico veterinário, ele tem um leque para ele trabalhar enorme, né. E o meu Uhum. professor, eu tinha um professor na graduação, o Anderson Coutinho, ele é um ortopedista muito, renomado aqui no ABC, e ele falou assim para mim: "Perder você, Sara, para a clínica, né, perder você não atuar como uma clínica veterinária é muito triste, porque se você for boa em uma coisa que você fizer, você vai ser procurada por aquilo que você fizer", né. E isso é Sim. verdade, porque eu tô trilhando agora a minha história na clínica veterinária, como médica veterinária clínica mesmo, né, Uhum. porque eu tive uma oportunidade com essa clínica, e a minha patroa, a doutora Kátia Cristina, que eu amo ela sabe isso. Eu falo que eu penso com o cérebro dela, né, porque eu tinha muito medo, porque é uma vida. Você, clinicar é muita responsabilidade, não pode ser assim à torta direito. E assim também, como Uhum. mandar um pet para fora, Deus me livre chegar lá no check-in, a pessoa olhar na cara do tutor e falar assim: "O seu cachorro não vai embarcar porque a doutora errou aqui". Então isso é E muita responsabilidade, é muito sério isso, né. demais. Não, e assim, até entrando aqui na outra parte, a minha audiência aqui é de brasileiros, né, que estão se mudando para os Estados Unidos e aí acabam achando meu conteúdo, que o meu conteúdo começa ali quando ele já tem a parte legal pronta, né, ele já tem a documentação, tem ali o visto para entrar nos Estados Unidos e começa a se preparar para fazer a mudança, como fechar a vida no Brasil, como chegar nos Estados Unidos, fazer os primeiros passos e tal, inclusive a questão de pet. E aí ajudando, né, essas pessoas, acompanhando o caso de cada um, mesmo que não tá dentro da mentoria, que é meu seguidor, você ouve histórias assim, cara, de terror, né? De terror. Basicamente, se você tem ali o seu cachorro que para você é um filho, você tem que deixar ele para trás, cara, para mim isso é história de terror. É. E você vê isso acontecendo. E aí eu não sei, óbvio, eu não sei os detalhes, né? Muitas vezes, ou às vezes até entendo os detalhes, e às vezes parece que é uma coisa que não tá muito no controle dele, sabe? Então, assim, tem uma série de coisas que eu mesmo queria entender, sabe? Eu mesmo queria entender se realmente aonde existem esses riscos, quais são esses riscos e tal. Então, a minha ideia aqui é o seguinte: vamos conversar um passo a passo. Assim, como se eu tivesse um cachorro no Brasil agora, né? E eu fosse para os Estados Unidos daqui, sei lá, 2, 3 meses. Qual que seria o primeiro passo? O que eu teria que fazer
para levar esse meu cachorro? Eu teria que considerar a questão do tamanho dele, provavelmente, né? E aí teria que considerar algumas outras coisas. Você consegue, assim, dar um passo a passo? Qual que seria o primeiro passo? Tá, então vamos falar de hoje, porque, reza a Tá. lenda que em julho tá vindo novas regras por aí, né, e a gente De ainda novo? de novo vai mudar e a gente ainda não sabe como que vai ficar isso. Então eu vou te explicar por que que hoje Caramba. existe um facility nos Estados Unidos, que é onde o pet tem que Uhum. é um centro veterinário, facility nada mais é que um centro veterinário, em que o cachorro isso Sim. é só para cachorro, gato ainda não tem isso. Então eu não sei se a norma Uhum. realmente vai mudar e passar a ser para felinos também, ou se eles vão alterar alguma coisa no caso do cachorro, né, da espécie Uhum. canina poder entrar nos Estados Unidos. Então tudo isso começou porque alguns brasileiros levavam o pet sem a vacina de raiva e estava levando. O Brasil não é um país isento da raiva hoje, né? É um país Uhum. considerado de risco para a raiva. A gente teve até alguns Uhum. casos recentemente aqui, até no ABC a gente pegou, foi notificada uma doença que é uma zoonose, por isso que é perigoso, porque pode transmitir para o humano, né? E aí, o Uhum. que acontecia? A gente sabe quem mora nos Estados Unidos, eu já morei nos Estados Unidos, eu tenho uma irmã que mora em Orlando há 18 anos, então eu tenho família morando nos Estados Unidos, eu tenho essa minha melhor amiga que mora nos Estados Unidos, e um cachorro nos Uhum. Estados Unidos não é barato. É caro você comprar um cachorro legítimo de uma raça, por exemplo, eu quero um York, eu quero um Spitz, é caríssimo É comprar aí, caro. é coisa É de caro. 5, 6 mil dólares, né? A gente que vive nos Uhum. Estados Unidos, que sabe que os custos aí não são absurdos, né? A gente consegue viver bem. Por exemplo, um carro nos Estados Unidos do ano passado, de um Toyota, 22 mil dólares, 23 mil dólares. Então, você pagar 6 mil dólares num cachorro é considerado uma coisa de alto custo, né? E aí, o que, que o Sim, sem brasileiro dúvida. fazia? O brasileiro vinha para o Brasil para visitar a mamãe, papai, a família, né? Que ele sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele, né? E aí ele pegava um cachorrinho e levava, sem a vacina de raiva, e às vezes Um transmitia a doença. filhotinho, Um né? filhotinho, né? Pegava aquele fofinho que ele queria e levava para os Estados Unidos. Então, Uhum. eles passaram a pedir, acho que pegou alguns casos de raiva aí, e aí começaram a Uhum. pedir a sorologia antirrábica. A sorologia Uhum. antirrábica nada mais é do que você mensurar ali o nível de anticorpos do cachorro, né? Então tem uma referência lá, um valor mínimo que tem que dar, e a Uhum. resposta é feita mediante a vacina. Então a gente faz a vacina de raiva e após 30 dias a gente faz a coleta para a sorologia antirrábica. A coleta é uma amostra de sangue, nada mais é do que uma amostra de sangue, e hoje no Brasil nós Uhum. temos dois laboratórios credenciados e autorizados acho que é pelo governo americano, quem libera essa Uhum. credencial, que a gente tem a Uhum. USP em São Paulo e tem o Texa em Uhum. Minas Gerais. Somente, mas nenhum laboratório é autorizado a fazer a sorologia antirrábica aqui no Brasil. E Uhum. aí, a primeira regra, quando mudou pós-pandemia, tudo isso, que começou a exigir esse exame, era fazer a sorologia. Então, o cachorro. Aí, assim, vou voltar, eu falo muito e eu vou contar outra historinha, né? Da época, a empresa que eu trabalhava era a G-Inter, que Uhum. fazia mudança, Conheço, gente. a G-Inter, que fazia mudança internacional. Então, eu peguei um caso do Mentira. O nome do cachorro era Mentira. Eu tinha que fazer para essa tutora. Ele era um apoio emocional, porque ela realmente dependia dele, e ela falava que o nome. Eu falei, mas por que o nome dele é Mentira? Porque a perninha dele é muito curta, então ele tinha Perninha perninha. curta, Ele tinha. imaginei E isso. aí ela chamava ele de Mentira, porque acho que ela olhava e falava, mentira que Mentiria. ele é assim, né? E aí o nome do cachorro era Mentira. E olha só o que Adorei. aconteceu. Eu sou uma pessoa muito. Eu tenho a memória assim, eu falo, gente, será que eu vou ter Alzheimer, né? Porque não é possível um negócio desse. Eu acho que eu tenho o pezinho lá no Alzheimer, porque a minha memória é péssima. E aí eu sempre trabalhei com de agendar e eu não sei por que eu não coloquei na agenda o CVI do Mentira. E tudo bem, tá tudo certo. Era uma sexta-feira, eu não sei nem se era Páscoa, porque a gente acabou de sair aqui da Sexta-feira Santa, né? Que teve o feriado Uhum. sexta-feira agora. E eu não sei que feriado que era numa sexta-feira. Eu acordei, acho que o nome da tutora era Roberta, e ela falou assim: doutora, hoje eu vou embarcar com Mentira. Tá tudo certo o CVI dele? E, meu, eu não tinha feito. Eu não tinha feito. E aí eu falei, meu, lascou, vou ser processada, acabou a minha carreira, entrei em desespero no momento, Uhum. saí assim de mim, eu falei, o que que eu vou fazer? E naquela época era muito fácil ter o CVI para um cachorro, não tinha nada disso. Aham.
Tô falando do Aham. quê? De uns 7 anos atrás isso. E aí, Hum. eu entrei falei: "Calma, Sara, pensa, primeira coisa, vai lá, anexa os documentos". Anexei os documentos, eu falei: "Qualquer coisa eu corro em Viracopos, né, em Campinas, tento pegar o documento e entregar a tempo para ela". E aí que lá em Campinas tem um atendimento que é 24 horas, aqui em São Paulo não funciona, o Vigiago não funciona em feriados, sábados e domingos. E lá em Uhum. Campinas é 24 horas, não fecha nunca. E aí eu falei: "Então Aham. corre, começa do zero, né". Aí entrei, fui lá na casa da minha mãe até anexar os documentos, meu, que perrengue que foi aquele dia. Anexei o documento do mentira, coloquei só precisava da vacina, não precisava de microchip, não precisava de sorologia, não precisava de nada. Aí anexei o Caraca. era muito simples, anexei a carteirinha de vacina e solicitei o CVI. Aí passou assim, não passou 10 minutos, colocou que meu documento estava em análise. Não passaram Uhum. 20 minutos e eu tinha o certificado de viagem internacional emitido pelo Ministério Nossa, da Cultura. Então, assim, no era passe muito fácil então. muito fácil, era muito fácil para os Estados Unidos, era o único país autorizado a ser online. Hoje tem vários, Europa é online, México é Uhum, online, mas antigamente era só uhum, Estados Unidos que, a emissão era feita online. E aí eu falei uhum. aí eu, né, evangélica que sou, fiquei orando, pedindo a Deus para fazer um milagre na minha vida, e o milagre realmente aconteceu, porque em meia hora eu tive o CVI emitido e encaminhei para a tutora e ó, não caiu no meu índice de erros, eu não tive Deu tudo certo. o erro foi ter esquecido, mas de fato, eu tive eficácia, né, eu encaminhei o documento para ela, o PDF, ela imprimiu, embarcou com o cachorro dela Uhum, e foi tudo uma verdade. O que era uma mentira para mim se tornou uma verdade, né. E aí antigamente era assim, aí mudou e eles passaram a exigir a sorologia antirrábica, então o cachorro precisava ter, uhum, não só a vacina, como também a microchipagem. Então, é assim, eles uhum, entendem que a vida do animal acontece pós-microchipagem, é como se fosse um cadastro do animal, tudo uhum. pós-microchipagem. Então, a exigência é que o microchip seja feita ou no dia da vacina, ou antes da vacina, ou no mesmo Antes da dia. vacina. Então Tá. a gente faz passo um microchipagem, passo 2 vacina antirrábica. E Uhum. aí, após isso, 30 dias tinha que ser feito a sorologia Faz a antirrábica. sorologia. Tá. Isso logo após a pandemia, né. E aí Uhum, a exigência era, quando o PET chegar, não existia ainda o facility. Quando o PET chegava nos Estados Unidos, a exigência era que num prazo, eu não lembro se era 10, 15 dias, o tutor tinha esse prazo para fazer a vacina de raiva americana. E o que que acontecia? uhum, O brasileiro chegava aí, ele via que era um custo a mais para ele, talvez de ir no veterinário, pagar uma consulta, desculpa, e não fazia vacina. Não fazia uhum, vacina. Então, hoje, existe a exigência do facility, que o facility nada mais é do que um centro veterinário, né? Onde vai ter ali um médico veterinário que vai revacinar o seu cão e examinar ele. Tem alguns facilities, por exemplo, em Nova York, tem aí o Alisson que entrou por Nova York, sim, e a Lola entrou acho que 9 horas da manhã e cerca de 4 horas da tarde ele pegou a Lola no facility. Mas, por exemplo, sim. Miami, o prazo deles é de 2 a 3 dias. No mínimo, o pet fica retido lá com ele, dorme no facility. Então, assim, isso é Uhum, meio que desesperador para o tutor, né? Nem todos sim. aceitam, então colocam na balança. Muito deles optam em ir para outro facility, são só 6, tá? Nos Estados Unidos, Uhum, não é qualquer uhum, aeroporto que o pet pode entrar. Então, uhum, como que é o passo a passo hoje? Primeira coisa, vacina, microchipagem. Segunda coisa, a vacina antirrábica que pode ser feito no mesmo dia, né? Então eu falo ali, no primeiro atendimento eu faço a microchipagem e a vacina antirrábica. Aí você uhum, aguarda 30 dias para fazer a coleta da sorologia. A coleta, é só uma coleta de sangue, é simples, mas tem que ter um preparo da amostra. Então eu vou num laboratório que já faça esse preparo para mim da amostra, e aí eu encaminho, geralmente eu trabalho com a USP, né? Que é aqui em São Paulo, uhum, eu não trabalho mais com o uhum. Texas, que para mim é mais fácil, é mais viável, é mais rápido. E aí se eu precisar, até eu posso ir lá e retirar o laudo, se eu tiver pressa nisso e tal. Aí, feita a sorologia antirrábica, você tem que aguardar 28 dias para o pet poder, de fato, entrar nos Estados Unidos. E aí, tem que ser feito
um cadastro lá no CDC, que é um órgão americano, você pede Uhum, autorização para entrar com pet e tem que ser feita a reserva no facility, mas nem sempre uhum. a reserva é muito rápida e às vezes demora 15, 30 dias para ele responder um e-mail nosso. E ainda eles falam assim, que se a Por gente e-mail, então? é, e eles falam assim: cada Caraca. vez que você manda um e-mail, então, se, por exemplo, eu mandei um e-mail, eu não obtive a resposta deles, eles estão meio que sobrecarregados, porque é tudo muito novo, né? A gente está trabalhando com isso há Uhum. o quê? Há uns 9 meses. Se você for ver, você que trabalha Isso. com o público que está indo para os Estados Unidos, isso voltou com tudo o quê? Faz uns 4, 5 meses, né? Porque estava meio que É, parado ainda, né? sim, sim. E aí eles estão meio que sobrecarregados com isso. E aí, eles falam que se eu mandar um e-mail e não tiver a resposta e eu ficar mandando outros e-mails, isso vai atrasar o meu processo, porque eles entendem que eu estou atrapalhando o trabalho deles. Então, eu tenho que mandar o e-mail lá e aguardar e ficar quieta na minha. E aí, quando eles recebem, eles mandam um link, o tutor paga, isso Uhum. não é barato também, o Facility é cerca de $1.000, de 1.000 a 3.000 dólares. Por exemplo, Miami, a gente Isso- vê que já é mais de $2.000 para um pet Uhum. entrar. Então, E o pelo mais comum dos seus clientes é geralmente Miami e New York, né? Atlanta É, também. Eles Atlanta acabam também. É, Atlanta optando faz por. sentido. Atlanta é um pouco mais baixo o custo do facility, ele não pega, o pet não fica restrito lá. Então, Uhum. eles vê, né? Eles vão por esse caminho. Qual que é mais barato? Porque a gente Sim, está falando em dólar, que é uma moeda que é 6 vezes mais do que a nossa aqui no Brasil, sim. e também pela facilidade né, do pet não ter que dormir lá no centro É, o lugar que é veterinário. menos desenrolado mesmo, né? É, Se é, ficar vários dias num lugar que é caro ainda, por quê, né, que eu vou é, escolher? Por mais sim, que eu tenha me mudando pra lá, é. às vezes é melhor ir pra um outro lugar mesmo E e você depois vê, pegar o voo interno, né? e você vê o quê? Que o facility nada mais é o quê? Para obrigar que o cachorro realmente vai ser vacinado. Então, se Vai quando ser eles vacinado com a mudaram, americana. com a vacina americana, se quando eles mudaram o processo, os brasileiros chegassem e fizessem a vacina, não existiria facility. Entendeu? É, né? Então a gente vê assim Uhum, várias complicações no processo por conta de quem? De nós mesmos, do humano que quer é. dar o jeitinho deles, não querem seguir as normas, porque a gente sabe que nos Estados Unidos o sim, sim é não, não. E a minha irmã falava assim para mim, Sara, quando ele te fizer uma pergunta, ele já sabe a resposta. Então não tenta mentir para eles, porque você vai se dar mal. Né? Então Uhum, eles uhum. confiavam que o brasileiro ia chegar e ia fazer a vacina, já que era uma determinação, mas isso não aconteceu. Então agora é feito, porque o pet, você chega lá, se você não pode sair do aeroporto de jeito nenhum com o cachorro, então alguns locais o facility vai direto retirar o animal e alguns locais tem um Uhum. broker, que é tipo um despachante deles, que é quem Sim. faz essa transição de pegar o pet lá no aeroporto e levar até o facility. E aí, após isso, Você eles. você Pode sabe falar. se esse broker ele é necessário em todos os facilities ou é Não é só em alguns necessário em todos, específicos? não é. Eu Tá. acho que Nova York não é. Eu não tenho de cabeça assim. Eu tenho uma tabelinha porque eu trabalho de acordo Uhum. com a necessidade do cliente, né? Então, conforme ele me fala, Tá. eu pesquiso aquilo e faço mediante Entendi. a demanda, né? Mas não são Entendi. todos. Então, eles Tá. pesquisam isso também, porque o broker é ali entre 400, 600 É dólares. carinho, é. É caro, então tudo isso É eles. carinho e é mais um passo É, no para deixar o negócio mais é, complexo, né. sim. Eu sei que em Nova York tem sim, porque eu não sei se é Nova York ou na Pensilvânia, mas, não só o Alisson, um outro mentorado meu também foi para essa região da Pensilvânia e levou a pet deles, e ele falou da questão do broker, que tinha Ah, que teve o pagar e que broker? era ruim, e que era ruim a comunicação, mandava um e-mail, o cara respondia às 5 da tarde para você não conseguir responder de novo, enfim. Então, E assim. O Alisson pode até Aham. falar isso com você, não sei se ele comentou, mas essa parte, como eu não tenho inglês fluente, embora eu tenha morado aí, eu estava quase já nos finalmente do inglês, já pedi alguma coisinha no mercado, tocava alguma palavra, mas aí eu voltei para cá e deletei da minha cabeça o inglês, né? Então, essa parte, como Uhum. eu não tenho inglês fluente, eu tenho uma empresa, uma pessoa que faz essa parte do trabalho com o facility, com o broker, por isso que eu nem tenho muito, para eu não ter Ah, erro, entendi, para eu não correr o risco de não conseguir. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que me assessora nisso e faz essa parte entendi. de agendar, de falar e tudo mais, entendeu?
Então ela trabalha para você mesmo, né? Então você me contrata ela para fazer essa parte. Isso, é isso. Eu pago para Ah, ela, legal. cada pet aí a gente tem um valor X, eu pago para ela, e aí ela faz esse agendamento no Facility para mim, ela que se Uhum, encarrega, até o Alisson falou com essa pessoa, que é a Thaís, ela conversou com ele, a gente faz um grupo, uhum, né, entre o tutor, eu e ela, para eu estar a par do que ela está fazendo, para o tutor também saber o que está acontecendo, e a gente tem esse uhum. grupo, e a gente trabalha em conjunto. Ela faz ali Entendi. o agendamento no Facility, ela conversa com eles, ela Uhum, cobra deles. Tem alguns facilities que respondem mais fácil pelo Instagram. Então, às vezes, você vai uhum. lá e deixa uma pergunta no Instagram e eles acabam que respondendo. E é isso, né? Entendi. Para que seja eficaz e de uma forma mais segura para mim, eu preferi, né, deixar com ela, porque eu não falo inglês, então Sim, faz eu falo, sentido. entendeu? Não, legal. E assim, só contando aí o tempo todo, né? Então, olha, você vai fazer a microchipagem e a vacina. E aí, 30 dias tem que fazer a sorologia. E depois mais 28 dias, pelo menos, né? Qual que era essa outra parte aí que você tem que esperar mais 30 dias? Então, a gente fala que um pet hoje para ir para os Estados Unidos, eu calculo 60, 80 dias, né. 60 a 80 dias. É. Na risca, por exemplo, se no dia 1º de abril você fez a vacina e a microchipagem, no dia 1º de maio, 30 dias, você faz a coleta da sorologia. E aí você Uhum. você tem que aguardar, eles pedem 28 dias após a coleta, então daria 60 dias, né. 28 dias depois da coleta. Isso, Tem que mas aguardar. mas Ok. a gente não tem a gente sabe que tá levando muito mais tempo por conta desse agendamento no Facility, então não se iludam Hum, só com isso, tem que pensar um pouco antes. tá. É assim que eu recebo essa confirmação. Você fez a sorologia, tem que esperar 28 dias. Antes de terminar esses 28 dias, você faz o agendamento no Facility ou não? Você tem que esperar esses Né. 28? Então, você deveria ter o resultado do exame, né, Tem porque que ter o se resultado do porque exame, se ele não idealmente. assim, eu nunca, nesses 9 anos, não teve um pet que eu fiz a sorologia e deu errado o resultado. E deu Ma errado. mas Sim. todos fui eu quem fez a vacina. Até voltando naquela Uhum, empresa que eu falei que eles só como me contatam quando eles precisam de um caso, assim, excepcional e de confiança. Eles pegaram um uhum, caso de um cachorro que ia para fora, era para a Europa, esse cachorrinho, e uhum, eles já tinham feito 3 sorologias e tinha dado valor abaixo da referência, o cachorro não conseguia embarcar. E aí eles uhum, perguntaram para mim se eu saberia, por que que estava dando alguma coisa de errado clinicamente, e se eu faria a coleta da sorologia para eles. E aí eu respondi para eles: "Eu faço, desde que eu faça a vacina". Porque a vacina parece uma coisa muito simples, mas, por exemplo, eu só trabalho com vacina importada, então, uhum. já começa por aí. A vacina, tem uma exigência de que ela seja transportada sob refrigeração, então, eu não sei se aquela Hum, vacina foi feita de uma forma correta, né. Será que sim, ela estava sim, armazenada adequadamente? Por que que não deu sim, resultado, né? Então eu sim, levo, sim. toda vez que eu tenho meu isopor, eu coloco o meu gelox lá dentro, eu jogo outros gelinhos por cima da vacina e eu coloco dentro de uma Uhum, bolsa que é térmica, para eu garantir que uhum, realmente eu pego o frasquinho na minha mão e ele tá ali geladinho, eu sinto ela geladinha quando eu uhum, pego. Então eu armazenei ela de forma correta. Aí eu fui lá e fiz, né, morrendo de medo de dar errado, eu falei: "Meu, o cachorro fez 3 sorologia e deu errado", e eu: "Jesus me é. ajuda", né, e Jesus me ajudou de novo, olhou para mim e falou: "Filha, vai lá que vai dar certo". Aí quando eu estava lá para coletar, olha só que engraçado, quando eu estava lá para coletar a sorologia, eu peguei a pastinha do cachorro e fui dar uma olhada nos documentos dele, e vi que durante todas as vacinas ele fez um tratamento para giardia. E aí o que que acontece? Hum, Quando a gente tem que vacinar um cachorro, a gente não faz um tratamento de antibiótico terapia, porque isso pode inativar a vacina. Então toda vez que eu chego lá que hum, chegar lá no meu consultório: "Ai doutora, meu cachorro tá espirrando, ele tá com diarreia", é muito comum, tá com diarreia e tá com a vacina atrasada, eu queria resolver o problema da diarreia e da vacina. Então eu falo: "Então primeiro a gente vai tratar da parte clínica, vai deixar ele bem saudável, e aí depois a gente vai fazer a vacina para que não tenha interação medicamentosa". Porque o antibiótico pode hum, inativar a vacina, né. E aí era isso que acontecia com esse hum. cachorro, porque eles vacinavam o cachorro
com o tratamento de giardia, que é um antibiótico que é feito, Entendi, e a inativava. E aí eu fiz a entendi. sorologia. Então, assim, o ideal seria o tutor ter realmente, de fato, essa sorologia em mãos, o resultado, porque se não tiver Uhum. né, o resultado válido, ele não vai poder embarcar, vai ter que fazer de novo. Então, para fazer de Sim, novo a coleta, ele tem que novamente fazer a vacina, aguardar os 30 dias. Então, isso pode acontecer também. Então, sim, sim. na prática é 60 dias, mas isso pode dar errado. Eu nunca aconteceu comigo, é o que eu tô falando, nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer. Pode acontecer, pode É. acontecer. E aí, mais o tempo, então, para você fazer o agendamento na Facility, e aí É, a partir daí tá pronto, né? tá Então é pronto. 60, 80 dias mesmo. Isso, isso. Caraca, é. Então se a pessoa tá, cara, eu tô me mudando em um mês, ferrou, né, já. Não vai. Se não Isso começou a isso fazer por ser nada. Estados Não Unidos, vai, né. né? É, isso porque é Estados Aham. Unidos, porque, por exemplo, os Estados Unidos pede pós-sorologia 28 dias, a América pede isso. Uhum. A Europa pede pós-sorologia 90 dias. Então, a Nossa, é pior ainda, então. o Japão, 6 meses. Tá? Então, Nossa, cada gente. país é uma exigência. Então, é o que eu estou falando. A Tá. partir de julho, agora de 25, haverá mudanças e a gente ainda não sabe. No Uhum. ano passado, a gente trabalhava assim: como que vai ser? A gente não tinha noção de como seria o facility. Foi à medida que foi acontecendo, a gente foi pegando a mão dos facilities, né? A gente sabe que hoje tem esses Uhum. prazos, tá difícil de conseguir o agendamento porque eles estão sobrecarregados. Tem pessoas que estão Uhum. embarcando e ainda não têm a resposta do facility. Então, assim, eu acho isso desesperador, né, desesperador você Com trabalhar com data certeza. ali muito restrita, porque pode não conseguir, entendeu? Pode não conseguir. E em termos dos facilities, você tem, assim, um ranking na sua cabeça? Qual que é mais tranquilo, qual que dá menos problema, qual que... Né, porque assim, se sou eu, tô vindo para os Estados Unidos, e eu sei que os facilities estão sobrecarregados, e eu preciso entrar nos Estados Unidos, independente se eu for morar no Alasca, eu vou morar na Califórnia, eu vou morar na Flórida, eu quero entrar num lugar que é mais tranquilo, que eu tenho Sim. maior chance de passar sem problemas. Que lugar que seria esse, na sua Então, opinião? Atlanta, eu não sei se o Eric o pessoal fala que ele é muito fofinho e que ele responde até de madrugada, que é um broker. Eu não sei se ele é de Nova Hum, York ou se ele é de Atlanta, porque tá. como se eu tivesse acesso ao meu celular agora, eu te falaria, porque eu tenho uma tabelinha, que eu tenho os facilities, eu Uhum. tenho qual que precisa de broker, qual que precisa de ficar lá o pet restrito, os valores, tudo Eu já vi certinho. essa tabela. É, Eu vi essa tabela. é. Acho que o Alisson me mostrou. Eu achei Então, super, super é, legal, eu genial. mando para eles e falo: "Ó, as opções são essa, veja o que que é mais viável para você". O Alisson mesmo, ele poderia entrar por outro, mas ele optou, acho que por Nova York, para pegar a Lula no dia. Né, Sim, foi isso parece mesmo. que foi isso. Então, tem muitos que fazem isso, não querem deixar o pet. A Lola é bem ansiosa, até ele falava assim: "Doutora, quando Ele você vir falou. pegar, ela fica latindo muito, ela é muito fofinha". Eu te mandei a foto, nessas fotos, né, na foto que Eu você vi, eu pediu, eu vi. mandei a foto da Lola, ela é uma Spitz, né, não é muito tradicional a cor dela, ela Aham, é marrom com preta ali, branca, é bem linda ela. E aí ele aham, não quis deixar, e aí a gente estava aqui, aí na hora que ele pegou, ele mandou o vídeo, ele até me mandou um vídeo esses dias dela na neve, que ela gostou bastante. E aí eu mando essa tabelinha para eles verem, né, o que que é melhor para eles, às vezes o custo, às aham, vezes a facilidade. Por exemplo, se uma pessoa vai morar, o destino dela é morar ali aí na Flórida, né? uhum, Se ela uhum. tiver a opção de poder pegar e entrar por um Atlanta, Nova York, a gente sabe que viajar nos Estados Unidos, você pegar um carro e fazer uma viagem dessa, não é a coisa mais horrorosa do mundo, porque as estradas são boas, o carro é automático. Sim. Você tem ali né, não é tão difícil, tão complicado. Às vezes a pessoa tem o medo de não falar a língua, ou então, por exemplo, a pessoa pode estar com um bebê. Então não é viável ela descer e fazer uma viagem dessa, né? Então, ok, ela prefere Uhum, pagar para cair mesmo em Miami, ela prefere pegar um hotel, ficar aí 2 dias aguardando o cachorro ser liberado, mas ela vai estar num lugar seguro, com o filho uhum. dela, o bebê dela, os filhos dela. Então, tem tudo isso. Então, a gente vai ter público para todos, porque tem essas situações também Sim. que podem acontecer. Se é uma pessoa que tem medo de viajar, né, não vai fazer, então Uhum. prefere já chegar no destino dela e ficar lá, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, doutora, vamos falar um pouco agora sobre riscos, né? Porque assim, deixa eu te contar algumas histórias. Então, assim, tem uma mentorada minha, acabou de se mudar, e o que ela me comentou foi o seguinte: que infelizmente o cachorrinho dela não embarcou junto, e ela me comentou que foi um problema de altura do cachorro. Ela não me falou mais detalhes, né? É,
E aí eu tenho também uma outra pessoa, uma amiga minha aqui, que entrou, e ela entrou com gatos, e chegou ali no aeroporto, a Latam teve, tinha pago tudo já, tinha reservado tudo certinho, mas a Latam simplesmente falou que não ia embarcar, né? Então, assim, você ouve várias histórias, assim, que, meu, tratam os bichos como se fosse assim, né? Tipo, olha, mercadoria ou vai ou não vai, entendeu? Não é que nem filho, né? Mas muitas vezes para a família em si é. Então é uma coisa que mexe muito no emocional. Imagina, você está se mudando de país, que já em si é uma coisa super difícil de se fazer, e aí você ter que lidar com isso nos primeiros dias que você já se mudou de país, ter que lidar com toda essa dor de cabeça é muito complicado, É. é muito desgastante. Então, assim, queria falar um pouco sobre essa questão dos riscos. Quais são os maiores riscos que você vê numa mudança, né, internacional com cachorro, com gato? É diferente cachorro de gato? Vamos falar um pouco sobre isso. Quais são os maiores riscos? Como que faz com a questão do tamanho para ir na cabine, para ir no compartimento de carga? Vamos falar um pouco sobre essas questões. Então é assim, quais são os riscos? A gente vê a Latam pós o caso Joca, né, que a gente Uhum, vê que foi ali uma série de erros que ninguém foi capaz de uma pessoa ali falar assim: "Não, o que eu posso fazer para resolver esse problema?". Todo mundo foi deixando, jogando, jogando, o cachorro embarcou, ele ia para um destino, acabou indo para outro. Quando chegou nesse outro destino, o cachorro, ele estava numa caixa, né, porque um golden é grande, é um animal de grande porte, ali uhum, entre seus 30, 40, tem Goldens até de 60 quilos, eu não sei na sim. época. Eu acho que o Joca era um cão de mais ou menos entre os 30 e 40 quilos. E Uhum, aí ele caiu lá em Fortaleza. uhum, Aí você pensa, um cachorro deste, eles já são esbaforidos, que é da raça, eles são muito peludos, né? E aí ele uhum. cai em Fortaleza, dentro de uma caixa de madeira, e fica lá, no meio do pátio, lá da pista. Né? Se Jesus. torrando. O cachorro morreu de calor. O cachorro morreu de calor. E aí, depois disso, porque o que a companhia aérea quer nada mais é do que tirar o dela da reta. Eles Uhum, suspenderam os voos, né? E a gente é muito triste isso, porque uma pessoa que está ali com todo o respaldo, ela tem, por exemplo, se o Ministério da Agricultura te dá um certificado de viagem internacional, qual que é o direito que a companhia aérea tem de barrar você? uhum, Né? Meu, isso é muito, muito, muito trágico, assim. E nesse grupo que eu tô, são moradores que vão embora, dúvidas, como levar seu uhum, cão, enfim, eu tô em alguns grupos desse. uhum, Eles relatam que realmente tem algumas pessoas que vão e eles não liberam o embarque do pet. Então, uhum, assim, por exemplo, então, primeiro, essa aqui não conseguiu porque o cachorro era mais alto. É uhum, uma exigência da companhia aérea que o cachorro ele fique em pé e ele gire dentro da bolsinha. Então, eles determinam, cada companhia aérea te dá um tamanho de bolsa de transporte, né? uhum, Chega a ser ridículo, porque nem o cachorro praticamente cabe ali dentro, a não ser um York, esses cachorros bem miniatura mesmo, que vão conseguir. Ou gatinho, né? Gatinho de ali de seus 4 quilos, 3 quilos e pouco, e que vai conseguir ficar em pé e de fato girar. Porque eles entendem, por exemplo, num voo de 10, 12 horas, para que o pet não fique ali, né? Ali massacrado, né? uhum. O cachorro foi chatado lá dentro, fechou, vai, entra e fecha a bolsa e põe. Não pode ser dessa maneira. Tá. Então pode ser nisso que aconteceu com ela, porque teoricamente a bolsinha é para ela ir ali abaixo, embaixo do seu banco, Uhum. é onde cada companhia aérea tem uma medida, porque cada companhia aérea tem um espaço ali embaixo do seu banco. Que pode Então ser é por capa. diferente, é. Que pode ser diferente. Tem uns bancos que nem permitem, tem umas aeronaves que nem permitem que vá, que parece que tem um apoio. Quando você bate assim, você bate numa parede. Uhum, Então, o pet vai ali de baixo. O pet, em momento algum, pode ir em cima do seu colo, por causa de, né, de pegar alguma turbulência, essas coisas tal. Então, pode ter acontecido isso com ela, dela não ter se atentado nisso e uhum, ter pecado, né? E aí chegou lá, o cachorro não ficava em pé, não liberou o embarque dela. uhum. Agora, com gatos, com felinos, que foi restrito pela Latam, eu acho que eles estão muito perdidos depois que aconteceu esse caso do Joca. Eu acho que aqui no Tá. Brasil, voo interno ainda não faz a Latam. Uhum, E com essas mudanças do facility e tal, eles estão mais perdidos ainda. Então, assim, são pessoas totalmente desorientadas, eles não sabem do que eles estão falando, eles não sabem com que eles estão lidando, e às vezes eles acabam barrando para tirar o quê? O deles da reta. E você já Então, teve casos assim que você estava assessorando um cliente
e chegou no aeroporto, Latam ou alguma outra companhia falou que não ia embarcar, você chegou a ajudar eles de alguma forma? Então, eu já tive um caso de um gato que foi para Nova York, era dia 30 de dezembro, tipo, quase ano novo já. A gente sabe que as temperaturas aí nessa época são baixíssimas, né? Uhum, Eu não sei por que que esse gato ele ia ser despachado, é o que eu falo. Ontem uma pessoa conversou comigo porque ela quer levar 2 gatos dela e ela não quer levar nenhum com ela, pra você ver, né. Aí eu falei: "Meu, por que que ela não quer? Será que é por causa do visto, né, o jeito que ela vai entrar nos Estados Unidos?" Porque isso às vezes conta pra eles. Ela falou assim: "Doutora, eu não quero levar porque eu vou com meu bebê e com outra criança, então eu não quero me preocupar com o animal, eu quero que uma pessoa leve eles pra mim". Então a uhum, gente entende que isso pode acontecer. E aí uhum, nesse caso desse gato, eu não sei por que que ele despachou, ele preferiu despachar, eh quando ele chegou lá para embarcar no check-in, ele me entrou em contato comigo. Até eu levei um susto na hora, porque, tipo, eu acho que era dia 31, tipo, 5 horas da tarde, e o cara me ligou e falou: "Doutora, eu tô aqui no check-in, eles não querem autorizar o gato a entrar, porque disse que quando chegar lá a temperatura vai estar muito baixa e ele pode morrer de frio até eu pegar ele". hum, Então você tem que autorizar, falar que ele está clinicamente sadio e que eu posso embarcar com ele. E aí na hora eu peguei aqui eu sempre falo isso para os tutor, qualquer coisa que acontecer lá no check-in, conversa comigo, se você precisar de alguma coisa eu estou aqui, eu estou à disposição, às vezes eu estou na igreja, eu estou no culto, eu falo: "Ó, eu estou indo para o culto, mas eu vou deixar meu celular ligado, se você precisar de qualquer coisa, eu levo até meu carimbo, porque se eu precisar fazer alguma declaração, alguma coisa na hora eu faço", né, uhum, e já manda a foto para eles. E aí, para esse rapaz, nesse dia, ele ia chegar e acho que quando ele chegasse lá ia estar menos, tipo, 18 graus. Então sei. eles não queriam deixar embarcar o gato, e aí eu peguei e falei para ele: "Ó, vou fazer a declaração de que o gato está sadio, de que você pode embarcar com ele, mas você vai me garantir que, quando você chegar lá no aeroporto, a primeira coisa que você vai fazer, de fato, é pegar ele, você tem que pegar ele, você pega já 2 mantinhas daquelas que dão no avião, leva com você, procura alguma coisa e você vai enrolar ele e ter ele com você no seu corpo, manter ele no seu corpo para que ele se aqueça e não tenha aí uma hipertermia, né". Então eu orientei ele, deu tudo certo, embarcou e chegou lá feliz, deu tudo certo. Foi o Entendi. único Ah, que caso, bom. assim, atípico meu. Tá. Mas, a bolsinha e aí eu falo assim, quando eu venho do meu conhecimento, não é que eu sou a melhor do mundo, eu sei tudo, não é isso. Mas a gente tem que se atentar para as regras, elas existem para ser cumpridas, né. Se há Uhum, uma exigência que o pet entre na bolsinha e fique em pé, como que você leva o pet que não vai ficar em pé? Às uhum, vezes eles não olham, e eu vou te falar que na maioria das vezes eles não olham para isso, não se atentam a isso. tá. Mas, se você pega uma pessoa que olha, não vai embarcar. Não Sim, vai embarcar, então é sim. um risco que você corre, né. Uhum. E aí, nesse caso, talvez você teria assessorado essa pessoa dessa forma, né: "Olha, esse E vai ter um se risco não muito grande cabe dele não embarcar". e aí, eu falo, ou é uma responsabilidade sua, ou a gente pode optar em o pet ir no porão, "Ah, Deus me livre", e aí eles levantam a cabeça e espicha o cabelo, e é um dilema no Subir porão no que olha porão, né. pelo nossa, e aí assim, o que eu soube pela companhia aérea é que o local onde o pet vai no porão é um local restrito, é um compartimento, por isso que é limitado a quantidade de pets por aeronave. Então, por Uhum, exemplo, se eu estou fazendo um golden, eu falo: a primeira coisa que você faz é comprar a passagem e a reserva do pet. Porque não adianta você vir na hora, eu tenho a minha passagem, eu vou informar o meu. Não embarca. Porque se já tiver preenchido esse. Porque ali as caixinhas vão uma do lado da outra, ninguém uhum, vai em cima de ninguém, é um compartimento que ele é climatizado e tem oxigenação. Então, o animal vai, além de ser um ambiente com o clima, né? Bom para eles não vão passar nem frio nem calor, e também eles vão com oxigenoterapia. uhum. Que é para ter Entendi. uma segurança para os pets. Uhum, Então, eu falo: "Gente, não é coisa do outro mundo". Quando chegar lá, o cachorro vai dar uma lambida na sua cara, ele esqueceu tudo que ele passou, só dele te ver, ele apagou. Então, para mim ainda, além de tudo, os embarques com o cachorro é muito mais tranquilo. Agora gato, quando é um gato macho, eu fico aqui até o gato chegar na casa dele, o tutor fala assim para mim: "Fez xixi", eu fico aqui de cabelo arrepiado, porque o uhum, gato ele é uma característica da espécie, né, do felino, ele tem o ureter mais estreito. E o gato macho, numa situação de estresse, ele pode fechar.
né, ele fecha Hum, o ureter dele e ele não faz xixi, que a gente chama de obstrução uretral, né, uhum, muito comum na rotina, na clínica veterinária. uhum, E aí, eu fico preocupada que o gato vai chegar lá e vai urinar, porque aí eu sei que deu tudo certo. Então, assim, uhum, entre outras coisas, eu, por exemplo, eu tenho um remédio que eu uso para que o gato vá mais calmo, para que, uhum, né, o cachorro vá mais calmo, que seja uma viagem mais tranquila. Eu tento ali ver qual que é a necessidade do pet e uhum, ajudar no que for possível. É óbvio que a gente não vai sedar ninguém, porque a gente não sabe, lá em cima, na altitude, o efeito pode ser reverso, pode ter complicação. Então, o uhum, animal em momento nenhum pode ir sedado, né? Mas o que a gente vê hoje é muito despreparo das companhias aéreas, dos funcionários, porque as mudanças vêm acontecendo numa forma assim, bem acelerada e bem mudanças bem drásticas mesmo. E aí teve esse caso do Joca, que levou uma proporção enorme, né, que repercutiu muito, e aí então uhum. eles ficam assim, com medo de fazer, né, Sem dúvida, porque não tem a informação correta. sem dúvida. Não, sem dúvida. Ah, enfim, cara, essa questão do Joca, eu nem tenho cachorro hoje, tá? Mas eu sou, assim, amante de cachorro, adoro cachorro, os cachorros me amam também. Os cachorros percebem que eu gosto deles, então eles vêm, enfim. Assim, eu posso assistir qualquer filme, fico de Hum. boa, mas eu assisto filme de cachorro, eu choro assim que não um bebê, assim, sabe? Quando eu vi essa história, cara, isso me pegou, assim, muito, muito, assim. E eu consegui entender, Muito assim, triste. é É, muito triste, sim. cara, é muito triste. Eu consegui entender o drama do dono, assim, é uma coisa que nunca vai esquecer na vida, assim, dele, sabe? É um negócio, assim, muito, É. e um desrespeito absurdo. É um Sim, desrespeito porque se, ó, absurdo. se por exemplo, ó, foi pro local errado, ok, mas chegasse lá, meu, tirasse o cachorro da caixa, desse uma volta com ele para É! ele fazer um xixi, não deixar ele cozinhando lá no meio do pátio, Jesus, né? cara, tipo assim, Então, é um desrespeito, assim, absurdo, absurdo. é. É, E aí, assim, a empatia do próximo, se colocar no lugar, né, daquela pessoa e sim, sim, sim. Não simplesmente só ser uma corporação, né, que é tirar o deles outra da coisa que reta, eu tenho visto absurdo. muito é assim, quando o tutor vai entrar, que ele despachou o animal, porque sempre quando a gente vai entrar no avião, a tripulação tá lá e o comandante tá junto. Uhum, Então eles falam que o comandante sabe quando tem pets na aeronave, que ele uhum, tá levando pets. E aí fala, comandante, o meu cachorro já subiu, já embarcou? É tudo feito com muita segurança. O uhum. local onde eles não são jogados, porque o pessoal tem aquela imagem da mala que vem A mala quebrada, sendo que a rodinha jogada, quebrou. Mas com os pets, a gente tem uns vídeos que a gente consegue até ver no YouTube e tudo mais, que eles vão numas esteirinhas, é muito seguro, pessoas acompanhando o tempo inteiro o processo, sabe? uhum, uhum. Eles colocam um enforca-gato em toda a Na casinha, né, a abertura, caixa de né, na transporte, tela. para que não haja o risco deles tirarem, conseguir abrir, fugir. Mesmo assim, Uhum, a gente ainda tem vídeos que a gente vê que tem pet que foge, porque assim uhum. a gente não pode subestimar um cachorro e nem um gato. Sim. Eles fazem coisas incríveis que a gente não tem noção. Uhum, Mas mesmo assim, vai com toda a segurança. Não é autorizado que vá ter tapete higiênico dentro da caixinha, brinquedo, roupa, porque pra ele não come, porque já aconteceu de pets que comeram isso e morreram durante o voo porque ingeriram isso. Então, às vezes, uhum, eles ficam muito ansiosos, vai comer tudo que eles vê por à frente. Então, uhum. assim, tem bastantes cuidados que. E outra coisa, eu te pergunto, pó Joca, qual que foi o caso que você viu de um pet que estava embarcando e morreu? É poucos, né, são poucos. Nesse momento, tem vários embarcanos para vários locais, né, para Uhum. vários países. Então é muito Foi uma comum, é exceção muito mesmo. rotineiro. Sim, é uma exceção, Uhum. é que ganha, é a proporção, ganhou uma proporção, e aí Sim. eles meio que para se precaver, eles começaram a barrar, né. Uhum, Mas, uhum, existe isso. Outra coisa que tinha, era o apoio emocional, então o tutor que não queria levar o cachorro, no porão, optava em fazer o apoio emocional. O que que é o apoio emocional? É um cachorro que vai te dar um suporte emocional. Ah, eu tenho ansiedade, o cachorro me acalma. Então, uhum, ele é um suporte emocional para você. O mentira era um apoio emocional, esse cachorro que eu falei. Ele era um uhum, apoio emocional, a tutora não ficava sem ele por nada. uhum, E aí, o pessoal começou a banalizar, usar isso só para o cachorro não ir no porão, e hoje as uhum. companhias aéreas simplesmente não aceitam mais apoio emocional, cortaram.
cortaram o apoio emocional. Então você vê uma série de coisas que vai acontecendo, que nesse grupo mesmo que eu tô, que é de tutores, né, que vão viajar, eu vejo eles quererem dar o jeito deles e eu fico assim já de cabelo em pé, que eu falo, daqui a pouco não vai viajar mais, daqui a pouco o É. cachorro não vai mais ser. Aí você vai pegar, por exemplo, o transporte, a viagem a cargo, né, o embarque a Uhum, cargo. O embarque a cargo, o cachorro não vai acompanhado pelo dono. Para mim é muito mais traumatizante, porque o cachorro não fica com você em nenhum momento, uhum, só pessoas estranhas, mas é um transporte que ele é feito de uma forma muito segura e eficaz. Só que é uhum. caríssimo. Se É você, por caro. exemplo, gastar muito caro, se você gasta para você ir com um cachorro para os Estados Unidos hoje R$ 4.000, pensando assim, em passagem, preparo clínico, os documentos que precisam aqui no Brasil, e mais, vamos colocar aí US$ 2.000 aí nos Estados Unidos, que é o Facility, para Uhum. você fazer uma viagem a cargo, isso sobe para 15, R$ 16.000 aqui no Brasil. Então Sim, sim. é muito Uhum. caro, entendeu? E aí eu fico vendo eles dando jeitinhos e eu fico pensando, daqui a pouco não vai mais embarcar ninguém, meu. Porque os É. caras ficam dando. Porque aí agora não pode mais o apoio emocional, mas tem o cão de serviço. O que que você entende como cão de serviço? Por exemplo, no caso de uma pessoa que é deficiente visual, né? Ela Uhum. precisa do cachorro para guiar ela. Que Né? ajuda a A guiar. gente também, que ajuda a guiar. A gente também tem aqueles casos daquelas pessoas que têm ataque epilético, convulsões, e o cachorro pressente aquilo. Isso é um cão de serviço. E Ele foi agora, o que que as treinado pessoas para aquilo, é o trabalho do treinado para cachorro. é um trabalho, é para aquela situação, ele não é para outra coisa. E agora o que que as pessoas estão fazendo, já que não tem o apoio emocional, eles fazem uns cursos aí não sei onde, porque eu nem dou essas orientação, viu, Renato? Eu caio Tá. fora, porque eu não concordo. Uhum. E aí eles fazem uns cursinhos aí não sei como, eles têm o certificado não sei como, e estão todo mundo embarcando com cão de serviço, Hum, né. Ah, sei. é um cão de serviço, mas cão de serviço para quê? Porque se você for pensar, é nessa situação, é um cachorro de apoio para um deficiente visual, para quem, É, tem essas coisas. o pouco que eu conheço sobre isso, assim, basicamente nada, né? Só de algum vídeo que eu assisti no YouTube e tal. É que aqui, pelo menos, os cachorros de serviço, eles são treinados, assim, muito São treinados, né? treinados. É, eles, E aí eles eu são, vejo eles eles são para aquilo, é o trabalho deles, né? daquilo, É, exatamente. E aí tanto eu que aqui você não pode fazer carinho nesses cachorros. Os meus não, filhos, os meus filhos, eles amam cachorros. Então eles veem de longe, eles não têm vergonha, eles são bem extrovertidos. Então de longe eles já pegam e falam assim: eu posso mexer no seu cachorro? Qualquer cachorro. Eles falam isso, né? A primeira coisa que eu ensinei pra eles foi isso: olha, se eles estão com esse coletinho, filho, vocês não podem. Não pode, você vai é, irritar a pessoa, é. não pode, porque você distrai ele, né? Ele tá É trabalhando. uma ofensa para eles, É uma é. ofensa, eles podem ficar ofendidos, porque eles estão trabalhando. Então você vê que é um negócio sério mesmo, né? Essa questão de Sério, cachorro de sim, suporte, não é uma coisa a é. banalizar assim, né? É. E aí agora a gente está vendo isso, né, o apoio emocional acabou, e aí a gente está vendo eles Acabou banalizar mesmo, então assim, agora não tem nenhuma companhia que aceita mais? parece que a American Airlines aceita até 10 quilos, eu não sei se é a American ou se é a Delta. Tá, Não, acho que na verdade eu acho que é a Copa, me desculpa Renato. a Eu acho que Copa, pela que vai Copa pelo Panamá. só que aí tem essa escala, exatamente, tem essa escala aí que às vezes eles acabam não optando. Tá. E aí aceita até 10 quilos, Uhum, né? E aí uhum. é ótimo, porque o cachorro não vai nem na casinha. Isso é uma maravilha, é o sonho Vai de no todo mundo. O colinho cachorro mesmo. não, vai no seu pé, ali no chão, no seu pé, mas você tem o contato, o cachorro tá te vendo, né, o tempo inteiro. Sim, sim, sim. Mas eu acho que é só a Copa mesmo que faz, mas Uhum, nenhuma aceita o apoio emocional, que antes era muito fácil uhum, e, né, agora estão partindo para essa daí de cão de serviço, eles mesmos fazem os treinamento, eles conseguem lá uns certificados, não sei como eles conseguem, porque eles mesmos têm que treinar. uhum. E aí, vamos ver como vai ficar. Daqui a pouco não vai ter nem essa opção. Aí eles vão ter que fazer tudo a cargo. Aí lascou, porque aí o negócio vai Aí é ser caro. caro, né? E aí E eu vou até, ficar desempregada. Provavelmente eu vou ficar desempregada. porque quando faz essa questão de cargo, eles fazem tudo, essa questão de sorologia Já também? faz, do começo ao fim. Ah, Eles, entendi. é, Entendi. é. Deixa eu te fazer umas outras perguntas aqui. Para essa questão de levar na cabine pequenininho, né? Vai dentro da caixinha, podendo entrar, girar dentro da caixinha. É só em relação ao tamanho ou tem limite de peso? Eles avaliam peso também?
Então, antes tinha companhia que falava até 7 quilos com a bolsinha, até Aham, 10 quilos com a bolsinha, então, porque a bolsinha você tem que considerar ali que ela pesa até uns 2 quilos, tá? tá, Depende da bolsinha, tem que ser aquelas bolsinhas flexíveis, mas hoje eles não estão mais limitando o peso, porque o pet tá. geralmente ele é pequeno, Uhum. né? Ele tem que ser muito pequeno, né? Acho que a É. regra é essa, eles querem que seja muito pequeno. Por exemplo, a Lola, coube na bolsinha, Aham, o gatinho do Anderson que foi para Illinois coube na bolsinha. Então, uhum. assim, são pets que são a Lola estava ali quase no topo, porque ela foi Peluda, ainda né? é, quando eu vi ainda ela é um Spitz grandão, ainda tive essa preocupação e falei na época com o Alisson. Eu falei: Aham, "Nossa, mas ela cabe na bolsinha mesmo? Porque ela é grande, né, ela é um Spitz grande". E aí deu certo, ela foi com eles na uhum, bolsinha, deu tudo certo. uhum. Mas, hoje eles não estão limitando o peso, porque, né, não tem nem nexo limitar o peso, geralmente eles são porte bem pequenos mesmo. Sim, 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 entendi, entendi. Tem uma pergunta que fizeram aqui, até agora, né, o pessoal ali no Instagram. Eles estão falando que eles estão bucando pela Latam e que a Latam tá mandando um comunicado falando que só vai garantir o voo apenas 5 dias antes do voo. É isso mesmo? Você ouviu falar de alguma coisa assim? Ou as companhias estão fazendo isso? Você tem algum conhecimento nesse Então, a assunto? Latam, essa minha melhor amiga que mora aí na Flórida, quando Hã, ela foi embora, ela mudou para os Estados Unidos bem na pandemia. Até no uhum, dia do voo dela, o voo dela mudou para 2 dias depois, porque eles não sabia o que estava acontecendo. Foi bem naquela época da confusão mesmo. sei, E ela tinha uma cachorrinha, a Sandy. E a Sandy ficou comigo, porque ela não conseguiu. Eles suspenderam totalmente o embarque de pets de naquela época. pet. Ela foi e a Sandy ficou comigo. Aí, quando foi para levar a Sandy, que eu passei por isso daí, como uma tutora, né? Que eu fui Uhum, comprar a passagem e na verdade foi minha sobrinha quem levou para ela, porque foi bem quando mudou, que não ia mais poder ir sem a sorologia. Eu falei: "Meu, a Sandy tem que ir agora, porque senão não vai conseguir mais". E ela não podia vir, porque ela estava naquele processo do green card. Eu não sei por que que eu não podia ir nessa época levar a Sandy para ela, e a minha sobrinha que mora nos Estados Unidos veio para buscar a cachorra. E aí a Latam tem isso, você compra a passagem, você fala do pet, você informa, mas eles não te dão o ticket a eles não reserva do pet, eles não te confirmam. dão, não confirmam. E aí eles falam que 2 dias, na nossa época foi 2 dias antes, só 2 dias antes que você entra em contato na central e aí eles confirmam. Mas Ai, que horrível, gente. quando você faz a compra da passagem, você já fala que tem o pet, por conta dessa restrição de pets por aeronave que eu falei, né? Uhum, Quando que eu fui morar aí nos Estados Unidos, eu acho que eu fui. A gente está em 25, acho que foi em 23, 22, não lembro. Eu uhum, levei um gato. uhum, Tá, uma tutora também, uma menina que ela ia para estudar aí, ela tinha 2 e ela pediu para eu levar um. E aí eu fui de Latam também, porque eu brasileira que sou, falei: "Não quero, viajar por outra companhia", porque a Latam, a aeromoças são todas brasileiras, falam nossa língua, né, e aquele uhum. medo e tudo mais, então a minha exigência foi ir de Latam. E o gato ia despachado, e aí a gente também passou por isso, porque eles não confirmam a reserva do pet antes. Você faz a compra da sua passagem um mês antes, mas você não tem certeza que o seu pet vai. Mas quando você informa que tem o pet e tudo mais, eu sempre falo para o tutor, tenha isso por e-mail, né? Que é uma forma de você se assegurar. Sim, Não que vai resolver, né? Se eles falarem, ó, não tenho como embarcar ele, a gente não tem o que fazer. Mas, se você é um quiser processar comprovante, algo, é um Isso. comprovante. Então, porque quando você liga lá, cada hora você pega um, e às vezes você pega um despreparado, às vezes você pega um preparado, né? Sim. Então eu sempre falo, ó, tem essa informação por e-mail, a reserva do pet, mesmo que você vá pagar 48 horas antes ali, mas tenha. Então é a orientação que eu dou, porque eles Uhum. fazem isso mesmo, eles Né? limitam e só confirmam, só fazem. Já existem outras companhias que você paga e já paga a taxa do pet junto. Então, Uhum. Sim. cada um é de um jeito, né? Sim, sim, sim. Cara, assim, o que eu tô pegando dessa, né, de análise de riscos é que realmente essa questão das companhias aéreas é muito fora do nosso controle. Eles têm um despreparo grande porque as leis vão mudando, etc. E também porque não é
o core business deles, não é o negócio que eles, né, estão Não é. tratando ali no dia a dia, são exceções, né, levar os pets. Então, às vezes você pega um atendente que não sabe nada, às vezes você pega um É, atendente que sabe demais, que vai te exigir cada coisinha da regra, tem outros que vão ser mais deixa passar. Então, isso tudo é fora do seu controle. E aí, é, uma coisa que eu tô pegando também é que para você se resguardar o máximo possível, você ter um tipo de assessoria é interessante, né? sim, sim. O caso que você explicou, por exemplo, desculpa, você comentou que a companhia queria barrar por conta do frio, mas eles liberaram com base na assinatura com laudo do Porque veterinário. eu me responsabilizei, não Você se eles. responsabilizou. Uhum, Sim, né, então eu uhum, conversei com o tutor e eu me responsabilizei, e aí eles falaram e assim, a gente vê aqui no Brasil, porque é uma coisa cultural. Aí nos Estados Unidos, por exemplo, a minha irmã fala: "Sara, eu vou sacar o dinheiro que a gente sabe que é no Drive, né, que a gente, saca dinheiro", e aí uhum, ela fala e a Meg já fica esperando, porque a moça lá no Drive, lá do dinheiro lá, do uhum. banco, dá um biscoito pro cachorro, né. Hum. Então, aí é muito popular, e isso é muito, o pet é muito da família. Você, todo estabelecimento que você entra, você vê para fora, potinho com água, com ração. Eles podem ir no mercado, eles podem acessar um coffee com você. Eles são parte da família, né? E quando você vê até um cachorro que fica para fora da casa, você fala: "Uau, nossa, nunca vi isso. Como que esse cachorro fica para fora?" E aí o vizinho vai e te denuncia. E é uma coisa de louco, porque o pet é um membro da família. Hoje aqui no Brasil, a gente tem visto isso crescer muito. Por exemplo, muito comum na época de eleição, né? Os vereadores que são a favor dos pets. Mas eu acho que a gente tem que apoiar isso e querer que eles nos representem. Porque, por exemplo, a gente pode ver, a cada 15 dias uma aeronave vai sair só com pets. E aí o Uhum, pet, a pessoa compra o banco dela e compra o do pet também, né? Olha que maravilha que seria, porque qual uhum, que é o problema da companhia aérea autorizar isso? Porque a pessoa que está do seu lado, que você não sabe quem é, não pode gostar de um cachorro, pode não uhum. gostar de um gato. Gato é Sim. muito cultural aqui no Brasil. Nem todo mundo, tem gente que tem pânico de gato. Vê um gato, É, ela meu filho tem trava. uma alergia muito forte a gato. Não, então, mas além da alergia tem o pânico também, tem a não É, eu tenho gostar. uma tia que Então, tem um pânico de gato também. sim. Então eu acho que a gente tem que lutar por isso. E, por exemplo, imagina uma aeronave só com pets. Se a gente vê que numa aeronave pode ter ali 10 no porão e 3 em cima, por Uhum, que não, então, juntar 13, que vai sair um voo de manhã e um à noite, seriam 26 ao dia. Aí a gente uhum, vê das outras companhias aéreas mais 26. E a gente vai juntando essa turma e volta eles no voo, que todo mundo vai feliz com o seu cachorro lá, né? uhum, Se ele é bravo, bota uma focinheira nele. Se ele é grandão, sei lá, fazer alguma coisa assim. Mas, meu, imagina, seria um alívio isso, um voo só para pets, né? uhum, uhum. É Porque uma ideia. ia acabar com todos esses problemas. Então, eu acho que a gente tem que sim lutar por essa causa. Eles são vidas, eu estou aqui falando com você e olhando o meu cachorro, meus 2 gatos ali no quarto. Tô com uma gata em outro quarto que eu trouxe da clínica, porque eu tô 4 dias de folga. Eu falei: "Meu, não vou deixar ela aqui sozinha, que ela só gosta do meu frango", então eu trouxe ela para casa para me dar frango para ela. Então eles são parte da gente, né. Quando eu fui morar Sei. nos Estados Unidos, que é uma daquelas fotos que eu te mandei, que eu falei: "Essa foto é muito importante para mim", é um gato que eu perdi, ele tinha uma conexão muito grande comigo, e ele desenvolveu uma doença, porque eu estava fora, Ai, entendeu. nossa, que Então triste. então eu acho que assim, a gente que gosta de pet, a gente tem que lutar mesmo por eles. Você tem um vereador que fala que é da causa animal, hoje eu vi o Lula falando que eu abri o Instagram e estava lá, acho que em algum portal, que o Lula quer colocar os gastos dos pets, no imposto de renda. Meu, Ah, que eu vi isso ótimo isso, também. porque Eu vi isso também. porque, meu, se você cair com um cachorro doente. Meu gato, esse gato que eu perdi, eu cheguei a gastar R$ 5.000 em uma semana com ele. Isso que eu sou É. médica veterinária, eu pago mais barato, os Uhum. veterinários não cobram de mim, entendeu? Então é um serviço que é caro, por que não? A gente É, paga muito caro por isso pra gente ter. sim. Não, e a gente não tem esse serviço aqui pra gente, né? Aí nos Uhum. Estados Unidos, então, Deus me livre, eu falo, meu.
se o cachorro tiver com uma tosse, é eutanásia. Eles não, porque aí tem muito essa questão de processo. Então, muita coisa que a gente trata aqui, que a gente pega na clínica veterinária, uns pets assim, né, que a gente olha e fala, meu Deus, Jesus, me ajuda. Mas a gente consegue reverter o quadro deles. Aí nos Estados Unidos não tem isso, vai todo mundo para eutanásia, é desesperador, Ai, né? triste, Então, triste. eu acho que a gente tem que lutar por isso e quem sabe a gente, no futuro bem próximo, a gente conseguir que tenha isso, né. "Ah, Uhum. esse voo é só para quem tem pet", então, né, na ala tal vai os gatos, na ala tal vai os cachorros, Olha aí, né. excelente ideia. Ia ser ótimo, né, porque aí a gente ia Sim. acabar com todos esses problemas que a gente está tendo no É, embarque, é. de restringir, de não poder levar junto, acabava. "Ó, se o seu pesa 40 quilos, tem que pagar 3 vezes", tá bom, o tutor ia pagar feliz, porque é um ente dele, é uma pessoa que faz parte da vida dele, né. É, não, é muito Então, parte da família hoje em dia, né, é uma coisa muito muito, muito. sem dúvida. Eu acho É. que assim, cara, eu não sinto que tem uma companhia aérea que é aquela, olha, vai com aquela que ela é mais tranquila. Você acha que tem uma companhia que, assim, é Eles mais falam fácil? muito da Copa, eles falam muito É? da Copa, que a Copa é bem querida, assim, que não pesa, que é Hum, até, mas é assim, é aquele negócio, às vezes você pega uma aeromoça que o cachorro consegue ir ali no seu colo, às vezes você pega uma que se você colocar ela parece que ela te marca o voo inteiro, é. então não tem como dizer. Ah, mas O cuidado em si eles vão ter até para tirar o deles da reta para que não aconteça nada com aquele claro, pet, né, claro, claro, eles vão claro. ter. Mas, falar assim: "Ah, essa daqui vai ser melhor", eu acho que a gente poderia cogitar aí de fretar um jatinho então e todo mundo: "Ah, vou para Miami", todo mundo quer para Miami, vamos pegar um jatinho e vamos junto, né, que aí eu acho que seria mais garantido mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, assim, bacana saber que a Copa é uma das, né, melhorzinhas aí, vamos dizer assim. Eu já voei bastante de Copa e eu acho super bom, assim, nunca achei ruim não o voo. Achei sempre achei Todas bom. as vezes que eu fui de Latam, e quando eu Aham, voltei da última vez, eu voltei pela Gol. A aham, Gol, eles falam que tratam muito bem, porque a Gol, na verdade, veio para tentar pegar o espaço da Latam, né. uhum. É um americano, a gente acha que a Gol é uma companhia não, a Azul. Não, é a Azul? Sim, a Azul? Tem, a Azul faz um voo direto para Campinas. Então, eu acho que é a que sai de Campinas, né. A Isso. Azul parece que veio para concorrer com a Latam. E a Uhum. Azul leva pet, o pessoal fala muito bem, mas cachorro não vai, porque a Azul não entra em nenhum aeroporto que é o permitido para cachorro. Ah, Então, por entendi. exemplo, em Miami, a Azul desce em Fort Lauderdale, né. Fort Lauderdale, não entra em Miami. Isso. Não entra em Miami. Então, o cachorro tem que entrar por Miami, ele não pode entrar em um aeroporto antes, entendeu? Não Entendi. pode ser o destino, tem que ser o primeiro destino, tem que ser aquele aeroporto que é Uhum, autorizado, que tem a uhum, facility, né. uhum. Então, a Azul, quem vai, por exemplo, com gato, pode descer em Orlando, pode descer em qualquer aeroporto, porque gato ainda não tem essas restrições. É, né? Sim. Então, agora não sei como que vai ser a partir de julho, né. Uhum. Caramba, bom saber, eu não sabia que estava mudando de novo. Talvez até para descomplicar, né, vamos rezar que é para descomplicar o negócio, porque tá bem Tomara, tomara. tomara, né, que aumente a É, quantidade de facilities, volte a ser sim. mais aeroportos, né, É, tomara, tomara. tomara. Doutora, se você estivesse se mudando hoje com o cachorro, com quanto tempo de antecedência você acha que faz sentido procurar um auxílio? O quanto antes, pelo menos tantos dias? O que que você acha? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que ele é tão importante como o nosso processo. Então, se, por exemplo, para a minha mudança chegar demora 3 meses de navio, eu tenho que ver isso 6 meses antes para eu cotar e tudo mais. Se eu tenho que me preocupar com a época que meu filho vai chegar lá, se ele vai ter escola, se vai estar na época, se ele vai ter terminado aqui, se ele já vai chegar lá, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com o pet também. Não deixar para a última hora. Não deixar para a última hora, porque o risco que você corre de não dar certo é grande. Outra dica também assim, eu sei que os custos são muito altos para quem está indo, e quem está indo, não está indo porque é feliz, está feliz, porque tem muito dinheiro, ao contrário, está indo tentar a vida num lugar e tentar uma vida melhor, né? Porque de alguma forma que é óbvio que a gente vê casos que as pessoas vão por transferência de emprego, e aí nesses casos são bem mais flexíveis, né? Acessíveis, não tem tanta restrição com a parte de pagar.
Mas, pense que uma assessoria pode te ajudar a tornar isso mais fácil, são dicas, às vezes, valiosas que a gente acumula. Eu estou acumulando há 9 anos, né, são experiências, por exemplo, essa gatinha aqui, a tutora estava desesperada, ela me mandou mensagem para mim 4 horas da manhã, eu falei para ela assim, a pergunta que eu fiz, porque eu não faço divulgação do meu trabalho todos que chegam em mim, até mim, ou é porque alguém me indicou, ou é porque, por exemplo, a USP aqui em São Paulo me recomenda para fazer a sorologia antirrábica, então eu não tenho essa divulgação. E eu perguntei para ela, como que você chegou até mim? Ela falou assim: olha, eu estava num grupo lá de veterinários, eu coloquei voo internacional e aí cheguei até você. E aí eu falei, nossa, que interessante, né? Porque ela chegou até mim desse jeito, e aí gatos, diferentes de cães, gatos a gente faz o processo, inicia o processo 10 dias antes, né? Cachorro é 5 dias antes, gato é 10. E ela falou comigo na terça-feira e ela voou hoje, 6 horas da manhã. Inclusive ela voou pela Azul, ela saiu de Campinas. E aí eu falei assim, meu, então a gente tem que começar hoje, porque você já está atrasada. E aí eu passei o valor para ela, a primeira coisa que a mulher mandou para mim foi o comprovante do Pix, que ela estava tão desesperada. E aí ela, e aí eu dei entrada no processo dela, eu estava na clínica, né? Não consegui fazer de imediato, porque lá eu não paro um segundo, eu trabalho muito lá na clínica. Aí eu cheguei em casa, eu tive outras coisas para fazer durante o dia e eu fui dar entrada no processo dela, realmente no dia seguinte, que foi a quarta-feira. Dei entrada no processo dela, na quinta-feira de manhã eu estava com o CVI em mãos. Então, já estava pronto. Então eu falo assim, eu acho que meio que eles têm, estão tão acostumados com pegar o meu nome lá no Vigiago de Liguado, que eu tenho essa credibilidade que eu tenho, não sei, né? Que eu não tenho esses problemas, que tem gente que fala, eu vou viajar hoje e o meu CVI não está pronto. Eu fico, meu, como que pode? Como que acontece isso? Eu não consigo imaginar isso, né? Então, tenha uma assessoria, porque às vezes uma coisinha que você acha que não é importante, mas e atrapalha. É o diferencial. Então, é. Na época que era presencial, quando eu tinha que ir lá no Vigiagro, ainda alguns países é presencial, mas assim, é outro esquema hoje. Na época a gente via muita gente lá com as caixinhas, com os pets, indo pegar o documento, indo tentar resolver na hora, porque ele chegava ali no check-in e falava que não ia fazer, e aí às vezes faltava um atestado, às vezes faltava alguma coisa. Então eu ia com o meu carimbo e eu fazia lá, lá no Vigiagro, não, vem aqui que eu assino para você, não, vai lá e imprime. Aí a senhora não vai cobrar? Ela falava, não, não vou cobrar, eu quero que você viaje com o seu cachorro, vai embora com ele, tchau, vai ser feliz. Então, nem tudo se resume em dinheiro, né? A gente depende dele, mas a gente ajudar. Às vezes uma pessoa dessa, né, pega um cartão meu, guarda meu nome e lá no futuro pode me devolver um cliente, por exemplo, né? Então, a gente pegava muito erro lá na época do presencial, sabe? E aí, agora, a gente não tem mais esse contato assim, mas eu imagino que ainda lá tenha. Então, não estou querendo vender assim meu serviço, mas, né, é uma coisa que ajuda, igual você. Você não ajuda as pessoas que vão chegar aí, como finalizar a vida aqui, como iniciar a vida aí. Então, eu acho que é uma diretriz, né? Então você pensa hoje em viajar, já começa a pensar no cachorro. Eu fiz um cachorro que a tutora foi, na verdade o marido foi primeiro, aí depois de um tempo que ele se estabilizou lá, ela foi, e aí quando estava para ir, que ela lembrou do cachorro, e o cachorro ficou aqui. Não levaram o cachorro, eu tentei fazer, depois eles até cogitaram de eu levar o cachorro para eles, mas aí você começa a ver cursos, uma família que está iniciando, com 3 crianças, não vai levar, né? E aí quem sofre mesmo é quem de fato gosta do cachorro e o cachorro que fica para trás, né? Não, complicado. Eu acho assim, a maioria das pessoas que eu tô ajudando ali, eles são mega preocupados. Você vê Uhum. que o cachorro, o gato é família, né? Você precisa ver o quanto de perguntas que eu recebi quando eu mandei lá. Falei, gente, é isso, vocês têm pergunta? Mas assim, um monte. É. Já tava na ponta da língua ali. E aí a gente resumiu aqui no nosso roteirinho. Eu achei que ficou sensacional. Achei assim, você tirou várias dúvidas, ficou bem claro, né, o processo.
o passo a passo ali. E eu acho que deu uma visão boa, assim, da questão dos riscos, que sim, realmente é como a maioria das pessoas pensam, muita coisa não está no seu controle mesmo, que é depender ali da companhia aérea, infelizmente. Sim, Eu acho que Latam não tem como não falar, que a maioria dos casos que eu ouço, o problema às vezes é a Latam mesmo, então é. é uma coisa assim para se levar em consideração. Não estou falando para você não comprar a Latam, mas, cara, leve em consideração que pode dar algum problema. Muita história a gente ouve deles ali, né? Doutora, como que, se eu tô me mudando para os Estados Unidos em breve, vou levar meu cachorro, vou levar meu gato, como que eu entro em contato com você? Ah, tem o meu Instagram, doutora Sara Brizotti, Sara com H, Brizotti. Posso deixar meu telefone, você disponibilizar aí também. Você tem o meu número, Pode, você pode colocar. tá bom. É, É isso, entra lá no Instagram, manda uma mensagem. Eu posso demorar. Eu falo assim, gente, eu não sou a pior, vai dar certo. Eu não vou enrolar com o seu documento aqui. Eu sou um pouquinho sobrecarregada só, né? Mas eu Aham, respondo, eu vejo legal. ali a necessidade, e aí às vezes eu tenho coisas que eu deixo para depois, mas eu volto lá e respondo. Podem me chamar lá no Instagram, aí você deixa aí meu arroba para eles, o meu número, que eu estou à Deixa, pode disposição. deixar. Legal. E eu sou prova disso, eu entrei em contato contigo, demorou É, um pouquinho, mas não demorou muito, assim, demorou um pouco, porque eu na minha ansiedade de querer ouvir logo, vamos aí, vamos fazer, que eu fiquei com aquela ideia na cabeça, não, foi. mas foi coisa assim, mesmo dia você respondeu Eu vejo quando e tem lá super uma topou. solicitação, porque não cai, né, para mim. Ele É, não fica cai a mens... direto, né? É. E aí eu vi que tinha uma solicitação, aí eu vi a sua mensagem, eu falei, ah, aí eu tava acordando, eu tenho minha rotina aqui com os meus pets de manhã. Eu falei, eu vou falar. Aham. Na verdade, eu vi, acho que era umas 5 horas. Eu vou pra academia 5 horas da manhã aqui, né? Eu Ah, sou meio louca. Porque eu falo, se eu eu deixar também para vou assim. se eu for deixar para depois, eu não vou. Então Aham, comecei agora com esse desafio novo na minha vida, de ir para academia às 5 horas da manhã. E aham. aí eu vi a sua mensagem, e aí quando eu estava indo para o serviço, o Alisson mandou mensagem: "Doutora, o Renato entrou em contato com você e tal". Aí eu falei: Posso passar meu seu WhatsApp?". Eu falei: Pode passar meu WhatsApp". Eu vi, eu só não respondi, mas eu vi, e aí eu já Ah, tinha visto legal. sua mensagem, mas eu respondo, gente, pode me mandar mensagem lá. Só lembrando que para os Estados Unidos, o PET tem que estar em São Paulo, né. Outros Ah, países tá. da Europa eu não preciso, mas é uma norma que eu assino lá e boto o meu na reta. Se eu fizer Mas funciona também, por exemplo, se eu sou de Manaus e eu venho para fazer esse processo eu venho com o pet aqui para São Paulo para fazer com você. Isso funciona então ou não? então, eu pergunto isso também, às vezes a pessoa tem muita gente que faz isso, ele vem, da Bahia, de outros locais para sair de Guarulhos, porque eu acho que aqui tem uma quantidade maior de voos de companhias aéreas, não sei, mas Uhum, tem muita gente que opta em sair daqui, embarcar daqui, né. E aí uhum, se vai daqui eu ainda consigo fazer isso, eu consigo tá. colocar o meu na reta, porque em algum momento eu vi o pet, entendeu? Uhum, tá. Mas, eu tenho que ir para os Estados Unidos hoje, ó, outro país tem que ser um médico cadastrado no Vigiagro, os Estados Unidos tem que tem que ser ser. cadastrado. Então não Uhum, consegue mais, antes se você entrar lá, como sair do Brasil com seu pet e cair no site do .gov.br, você pode uhum, solicitar um CVI para a Europa, você pode solicitar um CVI para a Argentina, uhum, mas você não consegue solicitar um CVI para os Estados Unidos, porque quando, entra que eu coloco o meu login, ele já coloca o meu CRMV, o meu nome, ele já coloca todos os meus dados. Ele já tem entendi, eu sou cadastrada lá, entendeu. E aí faz entendi. parte da etapa isso. Então, para os Estados Unidos tem que realmente estar aqui, porque eu não vou correr o risco de perder esse cadastro e não Uhum. poder trabalhar mais com isso, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não, legal. Isso é nítido, isso é muito claro. Eu acho que assim, Que até bom. não, é muito claro, assim, conversando com você e vendo as pessoas falando sobre o seu trabalho, isso é muito claro, isso transparece, transborda o quanto que é uma coisa que você faz com paixão e que o dinheiro é consequência disso, né? Que Quando a gente bom. faz um negócio tão bem assim, e você acaba conseguindo os clientes, mesmo né, nessa forma, né? É, é. De Ontem boca a boca falando dos serviços. Ontem a senhora Cibi me mandou uma mensagem, é uma senhora que mora não sei onde ela mora mais, porque ela foi para um lugar e foi para outro agora, mas ela entrou por Massachusetts. Como que é Massachusetts? Eu falo, eu sempre enrolo Massachusetts. ali. É. E aí ela é um caso assim, o marido dela é americano e ela é aposentada aqui no Brasil, e eles são casados e eu pelo que eu entendi, ela passava
tempo com eles na América, e ele também Aham. passava tempo com elas aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? Ela ia ter que ir para ficar um tempo maior por conta do green card que ela ia dar entrada, não ia poder voltar. Então ela falou: preciso levar meu cachorro. Ela falou para mim que ela contatou 17 empresas. 17 Nossa. empresas para tentar levar o nome do cachorrinho dela é Liu, o Liu New York. E aí, ela chegou até mim, porque olha só que engraçado, é hilário isso, né? A USP, quem faz a sorologia antirrábica, me recomenda para os tutores aqui do ABC. Eu nem sei por que Uhum, eles começaram a fazer isso, mas eu falava assim: como que você chegou até mim? Ah, a USP passou seu contato para mim. Então eles viam que eu levava exames lá e começaram a me recomendar. E uhum, aí, ela falou: "Ah, meu esposo entrou em contato com o laboratório e eles passaram o seu telefone. A senhora faz a sorologia para mim?" Eu falei: "Faço a sorologia para a senhora", passei o valor. Eu falei: "Por que a senhora não faz a emissão do CVI comigo também?" "Não, doutora, eu não tenho dinheiro e tal." Eu falei: "Ah, eu consigo melhorar um pouco para você?" Fui lá, melhorei. Ela fo Depois que ela foi lá no Vigiagro tentar informações, aí não tem mais aham, atendimento presencial, ela viu, eu falei: "A senhora não vai conseguir, deixa que eu faço para a senhora o CVI, não sei o que lá." Aí fui na casa dela, uma uhum, senhora muito querida, ela falou: "Doutora, mas a senhora vai conseguir?" Aí eu peço. Primeira coisa, às vezes isso é até muito automático, às vezes parece ríspido da minha parte, mas a primeira coisa que eu falo: "Me manda a foto da carteirinha de vacina." Porque a partir aham. daí eu sei o que eu consigo fazer pelo pet, entendeu? Ela me deu Entendi. que dia que é o seu, eu falo: "Qual que é a sua previsão de embarque, a sua data de embarque?" E me manda a foto da carteirinha de vacina. E aí eu já falo Uhum, se eu consigo ou não. E aí eu falei para ela: "Consigo fazer." Ela falou: "Doutora, a senhora tem certeza que a senhora consegue?" "Sim, eu consigo fazer, dá tempo." Fiz o embarque do Lio, o Lio tá lá com a mamãe dele, feliz da vida. Ela mandou uma foto para mim, ela conversa comigo até hoje, ela fala assim: "Doutora, eu queria poder conversar com cada um que falou para mim: "Não, você não entra com esse cachorro nos Estados Unidos", e falar: "Procurem a doutora Sara e contrate ela, porque ela vai te ajudar." Então, Sem assim, dúvida. é uma coisa que é gratificante, né? É muito gratificante. Muito, muito, muito gratificante. A gente poder ajudar as pessoas com o trabalho que a gente gosta de fazer, né? As pessoas, os pets, enfim, eu acho muito legal. Cara, É, assim, é tão claro que eu vejo que você sabe o nome de todos os pets, né? Você vê a importância que você dá, né? Não é é. só na mercadoria, não é, entendeu? Não, É, imagina. é tão importante quanto para os donos, e os donos percebem isso, né? Eles É, sabem. é. Então, eu acho que faz toda a diferença, sem dúvida. E aí Doutora, a fotinha é bem tradicional também: "Vamos tirar uma foto que vai para o Insta da tia Sara", e aí eu ah, conto a historinha, e aí eu ganho o coração deles, né? aham, sem dúvida, sem dúvida. É. Mas é Doutora, isso. cara, que conversa gostosa, foi excelente, foi muito bom, muita informação. Eu falo muito, Renato. Imagina, imagina, não, ó, você foi muito objetiva em falar coisas importantes aqui para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão chegar aqui nos Estados Unidos, vão vir para cá com o pet. É um desafio, é um negócio complicado, porque tem muita coisa que não está no controle mesmo, com essa questão das companhias aéreas. Mas, na minha opinião, né, realmente dando importância para o pet, para o cachorro, como se fosse da família, eu acho que não tem nem que pensar em ter uma boa Não. assessoria. Então, uma boa Sim, assessoria para fazer esse processo e diminuir os riscos, os né? Diminuir riscos, os é. riscos que estão na sua mão, que estão aí para no seu controle, né? Então, ter aí, por exemplo, o seu telefone para poder ligar na hora do embarque lá se der qualquer problema, sabe? Sim, Saber, sim, ter a certeza que o documento vai sair certinho, ter a certeza que você tá olhando o documento lá, tudo certinho, se tem todos ali certinho, sabe? Ter essa sim. pessoa que faz todo o agendamento lá no facility, que faz essa comunicação. Cara, eu acho que isso aí é essencial. Se eu tô trazendo um cachorro tão importante quanto um filho meu, cara, isso para mim não teria nem que pensar, entendeu? Sim. Então, mesmo sem ter contratado seus serviços, ouvindo do seu serviço pelos meus mentorados, as pessoas que me seguem, eu recomendo assim de olho fechado. E olha, Legal. as pessoas que me seguem sabem, eu não faço publi aqui, né? Eu não tenho todo dia recebo um monte de gente pedindo para fazer para fazer anúncio para eles de visto, porque eu não faço visto nada, né? Mas é todo dia eu recebo gente, olha, você faz anúncio sobre visto e tal. Cara, eu não faço, porque eu não faço com quem eu não trabalho, com quem eu não assino embaixo. E no seu trabalho, acho que é muito claro, assim, dá para ver que é um excelente trabalho, tem muita experiência, tem muito valor aí. Então, com certeza, assina embaixo ali, cara, contrata uma assessoria Ah, boa obrigada. para trazer o seu pet. Gratidão, Renato, gratidão, muito obrigada por tudo. É o primeiro Imagina. podcast que eu faço, que eu participo, eu nunca Ah, que legal. participei, mas eu fiquei muito à vontade com você. Muito obrigada por tudo que Bacana. você, né, a direção de tudo. E Aham.
Tomara que dê certo, né? Para quem vai levar, se quiser me contratar, estou às ordens. Se Sim. não, que fiquem as dicas aí. Eu dei uma assessoria de graça aqui, né, durante É? esse momento Olha que eu aí. conversei com você, né? Então, que eles É, possam utilizar isso também, dessas ferramentas, dessas informações, e que o pet sem chegue em dúvida. segurança e que tenha uma vida feliz na América. A América é Legal. maravilhosa para se viver. Eu amo a É. Flórida. Deixa aqui a minha invejinha santa de você que está aí nesse momento, tá bom? E é É. isso. Quem sabe eu não vou, né? Em breve aí, eu não tomo um café com vocês aí. Legal, legal, demorou. Gente, muito obrigado aí que participou. Espero que tenha ajudado vocês. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato ali com a doutora Sara. Coloca aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.